Olá, boa noite. Supremo libera áudios e vídeos da colaboração premiada do ex-ajudante de ordens da Presidência da República, Mauro Cid. STF determina que a plataforma X pague imediatamente uma multa de mais de 8 milhões de reais. Lei de Roraima que isenta carros elétricos do IPVA é inconstitucional. Justiça condena um professor de vôlei a mais de 78 anos de prisão pelo crime de exploração sexual. Superior Tribunal de Justiça recebe denúncia contra a desembargadora do Tribunal de Justiça da Bahia no âmbito de operação que investiga a venda de sentenças. E ainda, a campanha do Judiciário Fluminense contra o trabalho infantil durante os dias do Carnaval no Rio de Janeiro. O Jornal da Justiça desta quinta-feira, 20 de fevereiro, começa agora. O Supremo Tribunal Federal liberou os vídeos relacionados ao acordo de colaboração premiada do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro. O ministro Alexandre de Moraes também garantiu acesso das defesas aos demais procedimentos sigilosos que embasaram a denúncia por tentativa de golpe de Estado. As informações com o repórter Pablo Lemos. Ao todo, são mais de 240 horas de gravação da colaboração premiada. Em um dos vídeos, Mauro Cid aponta o ex-presidente Jair Bolsonaro e o ex-ministro da Defesa, Walter Braga Neto, como mandantes do esquema. Além disso, o ex-ajudante de ordens deu detalhes da atuação de Bolsonaro em outros dois casos em que ele é indiciado: a fraude em cartão de vacina durante a pandemia da Covid-19 e as joias sauditas. O material foi liberado pelo ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do caso no Supremo Tribunal Federal. Na decisão, Moraes destacou que, para facilitar o exercício da ampla defesa, do contraditório e para garantir maior celeridade e eficiência processual, determinou que a Secretaria Judiciária disponibilize as referidas mídias e gravações eletrônicas no acompanhamento processual, da mesma maneira que foram disponibilizados os demais documentos. Em uma das gravações, Mauro Cid afirma que o ex-presidente Bolsonaro pediu monitoramento do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Um grupo de militares teria acompanhado os passos do ministro no fim das eleições de 2022. Mauro Cid, o ex-presidente Bolsonaro e mais 30 pessoas foram denunciadas ao Supremo pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Entre os crimes, organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. Os denunciados têm 15 dias para apresentar a defesa. O julgamento deve ser na primeira turma do STF. Os magistrados vão decidir se os 34 denunciados se tornam réus. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, multou a empresa X por descumprir uma ordem judicial que obrigava a rede a fornecer dados cadastrais de uma conta que seria do blogueiro Alan dos Santos. Alan é investigado por suposto envolvimento em crimes nas redes sociais. A multa é de 8 milhões e 100 mil reais. E o STF vedou a incorporação de gratificação a vencimentos de membros do Ministério Público do Espírito Santo por violar o princípio do teto constitucional. Acompanhe na reportagem de Carolina Chaves. A decisão foi no plenário físico da Corte. A maioria dos ministros atendeu em parte o pedido do governo do Espírito Santo para não incorporar aos vencimentos de membros do Ministério Público do Espírito Santo as gratificações recebidas em razão do exercício de determinadas funções. A lei questionada previa que o Procurador-Geral de Justiça, subprocuradores gerais de Justiça, o Corregedor-Geral do Ministério Público e os procuradores-chefes das Procuradorias de Justiça do Espírito Santo teriam incorporados aos seus vencimentos as gratificações que variam entre 30% e 15%, a depender da função, todo mês. A norma de 2002 ainda previa o pagamento retroativo de gratificação pelo exercício da função de chefe de gabinete, exercida desde 2000. A maioria dos ministros entendeu pela retirada da expressão que se incorporará aos vencimentos, que estava no texto da lei. Prevaleceu o voto médio apresentado pelo presidente da Corte, ministro Luiz Roberto Barroso. Segundo ele, o Supremo já consolidou jurisprudência de que a incorporação de gratificações a subsídios viola o artigo 37 da Constituição, que vincula o pagamento das vantagens ao efetivo desempenho da atividade. Já quanto ao pagamento retroativo de gratificação para chefe de gabinete,
gabinete, a Corte acompanhou o voto do ministro Edson Fachin de que um projeto de lei do Ministério Público não pode sofrer emenda parlamentar que aumente despesa para a instituição. Assim, o pagamento também foi considerado inconstitucional, mas os ministros determinaram que as parcelas já pagas até a publicação da ata do julgamento não precisam ser devolvidas. O Superior Tribunal de Justiça recebeu denúncia contra uma desembargadora do Tribunal de Justiça da Bahia no âmbito da Operação Faroeste. A reportagem de Jafer Araújo. A denúncia foi recebida pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça. A desembargadora e 2 filhos dela foram denunciados pelo Ministério Público Federal pela suposta prática dos crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro no âmbito da Operação Faroeste. A investigação apura esquema de venda de decisões judiciais relacionadas a disputas de terras na região oeste da Bahia. A Corte Especial também recebeu denúncia contra um advogado colaborador das investigações. Segundo o Ministério Público Federal, os denunciados negociaram R$ 950 mil para obter decisões favoráveis sob a relatoria da desembargadora Lígia Maria Ramos Cunha Lima. Segundo o MPF, um dos indícios da lavagem de dinheiro foi o fato do filho da magistrada ter comprado um carro de alto valor um dia depois da mãe proferir voto, que teria sido negociado por R$ 400 mil. Além disso, a desembargadora também foi acusada de tentar obstruir as investigações entre novembro de 2019 e dezembro de 2020, data em que foi presa e foram encontrados documentos relacionados à investigação. Na Corte Especial, os advogados da desembargadora e dos filhos alegaram que os fatos narrados não constituiriam crime e que não haveria elementos de prova capazes de evidenciar a prática dos delitos apontados na denúncia, baseada apenas na palavra do colaborador. No entanto, o relator no STJ, ministro Og Fernandes, avaliou que os investigadores reuniram grande quantidade de provas que confirmaram as declarações do advogado colaborador, como notas fiscais e dados da quebra de sigilo bancário e telefônico dos investigados. Com o recebimento da denúncia, os acusados agora passam a ser réus na ação penal. A Justiça condenou os Correios a indenizar um consumidor que não recebeu um produto comprado pela internet. Os detalhes com Rocine Gomes. A compra foi feita em um site e custou R$ 66, sendo R$ 21 pelo produto e R$ 45 pela taxa de entrega. Mesmo com o código de identificação, a encomenda foi extraviada. O caso foi julgado pela Justiça Federal em São Paulo. A juíza afastou o pedido de pagamento por dano moral por 2 motivos. Ela considerou que o site onde a compra foi feita oferece a opção de reembolso e que os Correios devolveram à empresa que fez a venda o valor referente às despesas com frete e com o seguro, que tem o mesmo valor do produto. Já o pedido do consumidor de indenização por dano moral foi aceito. A juíza do caso destacou que a longa espera pela entrega da encomenda impediu que o autor usufruísse do bem, fato que lhe causou frustração e perturbação. Os Correios devem pagar R$ 500. Justiça condena professor de voleibol a mais de 78 anos de prisão por crime de exploração sexual. Polícia Federal e Agência Nacional de Mineração combatem exploração ilegal de minério em Santa Catarina. E Justiça libera exportação de gado em pé para outro país. Confira os destaques. O Tribunal Regional Federal da Terceira Região, em São Paulo, decidiu que a exportação de gado vivo do Brasil para abate em outro país está de acordo com a legislação brasileira e não representa maus-tratos. O embarque desse tipo de carga foi contestado pelo Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal, teve sentença favorável em primeira instância, mas a União apelou ao tribunal, que derrubou a decisão. A Justiça do Amazonas condenou o técnico de vôlei Valrederson Barbosa a 78 anos e 6 meses de prisão por exploração sexual contra pelo menos 11 adolescentes. O cumprimento da pena deverá ser em regime fechado por causa da gravidade dos delitos. A Justiça negou ao réu o direito de recorrer da sentença em liberdade e determinou o imediato cumprimento da pena. Ainda cabe a apelação da sentença.
A Polícia Federal e a Agência Nacional de Mineração fizeram operação contra exploração ilegal de recursos minerais e outros crimes ambientais em Santa Catarina. A ação foi em cumprimento a uma decisão da Justiça Federal. Os responsáveis podem ser enquadrados nos crimes de usurpação de bens da União e de atividades lesivas ao meio ambiente. As penas podem chegar a 6 anos de prisão. O Ministério Público Federal apontou irregularidade no concurso do Instituto de Matemática Pura e Aplicada e Tecnologia, no Rio de Janeiro, por falta de banca de heteroidentificação. Márcio Pontinelli com as informações. O Instituto de Matemática Pura e Aplicada e Tecnologia no Rio de Janeiro recebeu do Ministério Público Federal uma recomendação para que seja criada uma banca de heteroidentificação no processo seletivo da unidade. O objetivo é garantir a veracidade da autodeclaração dos candidatos às vagas destinadas ao sistema de cotas, considerando que é a única forma que o Instituto tem utilizado para a classificação dos aprovados nessas condições. A reitoria tem um prazo de 5 dias para se manifestar em relação ao pedido do MPF. Se não se posicionar, pode responder à ação na Justiça. Uma conquista histórica para o serviço público no Ceará. Em menos de um mês, o Tribunal Regional Eleitoral do Estado instalou pontos de inclusão eleitoral em 79 municípios. Agora, todas as cidades cearenses contam com o atendimento da Justiça Eleitoral. De norte a sul do Ceará, o atendimento da Justiça Eleitoral ficou ainda mais acessível. Os pontos de inclusão eleitoral foram inaugurados entre 21 de janeiro e 14 de fevereiro, beneficiando mais de 1.200.000 pessoas. Nos locais, os eleitores conseguem fazer o cadastro biométrico, emitir e atualizar documentos eleitorais. Todos os espaços garantem acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Os novos pontos seguem as diretrizes da política de atenção prioritária ao primeiro grau de jurisdição no Estado. A lista completa dos municípios com unidades em funcionamento está disponível no site do TRE do Ceará. No próximo bloco, a gente fala sobre uma decisão do STJ envolvendo a marca Chiquititas e a campanha do Judiciário Fluminense contra o trabalho infantil durante os dias de carnaval no Rio de Janeiro. Até já! A terceira turma do STJ decidiu que Chiquititas não é marca notoriamente reconhecida a ponto de tornar imprescritível uma ação contra o registro indevido. Repórter Jéssica Castro explica pra gente. O colegiado entendeu que não se aplica a regra que prevê a imprescritibilidade da ação para anular registro indevido no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, a marca Chiquititas, por considerar que ela não é notoriamente reconhecida o suficiente para a aplicação da norma. Reformando o acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, a terceira turma do STJ considerou prescrita a ação de nulidade de marca ajuizada pelo SBT, que é titular dos direitos autorais da novela Chiquititas e responsável pelo licenciamento de produtos que exploram imagem e título, e pela SS Comércio de Cosméticos e Produtos de Higiene Pessoal, uma empresa que possui licença para utilizar a imagem e o título da novela em embalagens de água de colônia, contra uma empresa de cosméticos que usou o nome Chiquititas em produtos de perfumaria e de higiene. A relatora, ministra Nancy Andrighi, explicou que as marcas notoriamente reconhecidas recebem uma proteção especial, mas nesse caso, o SBT e a SS Comércio de Cosméticos não tinham registro da marca fora do Brasil, nem estavam lidando com produtos idênticos ou similares que causassem confusão no público. A ministra também esclareceu que a Lei de Propriedade Industrial proíbe o registro de obras protegidas por direitos autorais sem o consentimento do autor, mas essa ação deveria ser feita dentro do prazo de 5 anos da concessão do registro, o que não aconteceu neste caso, e assim a ação foi considerada prescrita. O Programa de Democratização de Imóveis da União do Rio de Janeiro entrou na mira do Ministério Público Federal. Os procuradores querem saber se as moradias estão realmente sendo entregues para quem mais precisa. A Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão do Ministério Público Federal decidiu abrir inquérito civil
para acompanhar a implementação do Programa de Democratização de Imóveis da União no Rio de Janeiro. O objetivo é verificar se as moradias serão entregues realmente às pessoas de baixa renda e se elas estão em condições habitáveis. Em um ofício, o MPF solicitou que a Secretaria do Patrimônio da União e o INSS apresentem a lista de imóveis e o plano de ocupação das residências. O Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro e o Ministério Público do Trabalho do Estado lançaram uma campanha contra o trabalho infantil durante os dias do Carnaval. Repórter Carolina Chaves com as informações. O tema é Criança Protegida, Folia Garantida. A campanha foi lançada nas redes sociais em parceria com várias instituições. O Ministério Público do Trabalho também notificou o município do Rio para adotar medidas para prevenir violações de direitos das crianças e adolescentes durante o Carnaval. O trabalho infantil nesse período de festas é uma preocupação do Judiciário e do Ministério Público. Em 2023, o Brasil tinha 1.607.000 crianças e adolescentes com idade entre 5 e 17 anos trabalhando. Dessas, 586.000 exerciam as piores formas de trabalho, entre elas exploração sexual e atividades que geram graves riscos à saúde e segurança. Segundo o Ministério Público do Trabalho, durante o Carnaval, o número de denúncias aumenta cerca de 38% em todo o país. A campanha tem o objetivo de conscientizar a sociedade dos riscos causados pelo trabalho infantil. Para ajudar nesse esforço, os prédios públicos do Rio de Janeiro e o Cristo Redentor terão iluminação especial. A campanha também prevê ações no Sambódromo, onde ocorrerão os desfiles. Durante os ensaios técnicos e desfiles, serão veiculados alertas para os foliões sobre a proteção de crianças e adolescentes e o enfrentamento ao trabalho infantil. Além disso, serão divulgados os canais de denúncias como o Disque Direitos Humanos, Disque 100. Prefeitos e vereadores de Mato Grosso se encontraram com desembargadores e juízes do Estado para discutir propostas e políticas públicas mais eficientes para a população. No encontro, o TJ de Mato Grosso destacou as leis que ajudam a combater a violência contra a mulher. Repórter Laura Meirelles tem os detalhes. O combate à violência contra a mulher foi tema da palestra da desembargadora Maria Erotides Knaip durante o primeiro encontro mato-grossense dos municípios, realizado em Cuiabá. O evento foi promovido pelo Tribunal de Contas do Estado em parceria com a Associação Mato-Grossense dos Municípios e contou com a presença de prefeitos e secretários de todas as cidades do estado. A magistrada que está à frente da Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica do TJMT abordou com os gestores municipais a importância de ter uma rede de enfrentamento articulada para a proteção das mulheres e também reforçou a necessidade de cumprimento de uma lei federal que prevê a criação dessas redes. Nós sabemos que esse trabalho é um trabalho de todos. Não adianta somente uma instituição. Nós temos que unir todas as instituições, toda a sociedade para esse enfrentamento. O Tribunal de Justiça se coloca ao lado aqui dos prefeitos municipais para que em todos os municípios haja rede de enfrentamento, haja rede de atendimento à mulher vítima de violência e que em todos os municípios estejam criados e sejam muito bem instalados os conselhos municipais de direitos da mulher. O ex-presidente da República, Michel Temer, também foi um dos convidados do evento. Durante a abertura do encontro, Temer falou sobre o municipalismo e a autonomia dos municípios. Aqui no Brasil, nós temos uma visão centralizadora do poder. Na verdade, não só temos uma visão centralizadora, como, na verdade, a ordem jurídica nacional, ela acaba dando uma relevância extraordinária para a União, muitas vezes em detrimento dos estados e, particularmente, em detrimento dos municípios. O juiz auxiliar da presidência do TJMT, Agamenon Alcântara Moreno Júnior, compareceu à cerimônia de abertura e foi o representante do Poder Judiciário de Mato Grosso. Se a gente tiver a oportunidade de estar ao lado, discutindo políticas públicas com os municípios, você pode evitar a judicialização, pode permitir um melhor trabalho no primeiro grau.
A seguir, lei de Roraima que isenta carros elétricos do IPVA é inconstitucional. E o plenário do Supremo valida a lei estadual que define que a remoção de juízes prevalece sobre as promoções por merecimento e antiguidade. Até já. O plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que é válida a lei estadual que estabelece que a remoção de juízes prevalece sobre as promoções por merecimento e antiguidade. Os estados terão 12 meses para adequarem regras locais. Detalhes com Marta Ferreira. A remoção de um juiz é uma medida que permite atuar em outra comarca. Pode ocorrer a pedido, por interesse dele ou como sanção disciplinar. Uma lei de Roraima prevê a preferência da remoção de juízes sobre a promoção por merecimento e por antiguidade. Para a Procuradoria-Geral da República, autora da ação, a matéria invade competência reservada ao Estatuto da Magistratura e deve ser disciplinada por meio de lei complementar de iniciativa do STF. O relator é o ministro Nunes Marques. Ele entende que a remoção deve ter preferência sobre a promoção por antiguidade ou merecimento na magistratura, conforme entendimento já consolidado. Evolui no entendimento para ratificar a superação do precedente a fim de consignar que, à luz do artigo 93, 2, 7A da Constituição Federal, na hipótese de remoção, sejam aplicadas as mesmas regras dispostas à promoção do que for cabível, entre elas a antiguidade, que é a linha A. Portanto, cumpre reconhecer que a Emenda Constitucional 45 de 2004 modificou o parâmetro de controle dos atos infraconstitucionais concernentes ao tema, por meio da inserção do artigo 8A ao artigo 93 da Constituição. Além disso, o plenário concluiu que essa compreensão densifica o princípio da isonomia. Nessa perspectiva, a conformidade da legislação impugnada com a Constituição Federal. A divergência foi aberta pelo ministro Alexandre de Moraes, que votou pela inconstitucionalidade da lei questionada. Moraes destacou que a promoção exige um longo período de permanência na carreira, até alcançar as melhores comarcas, enquanto a remoção antecipada pode criar um atalho. Eu insisto na necessidade de uma modulação, porque muita injustiça será cometida. Aqueles que foram de carreira, e eu digo isso porque vale tanto para a magistratura estadual quanto para o Ministério Público estadual, que a norma da Lei Orgânica Nacional dos Ministérios Públicos repete isso. Isso vai desestruturar muitas das carreiras. O posicionamento do relator foi seguido pelos demais ministros. Eu estou acompanhando o ministro Nunes Marques no sentido de cancelar o tema 964 de repercussão geral para definir um critério único de remoção e promoção para a magistratura. Então, é nesse sentido, senhor presidente, que voto acompanhando na íntegra o eminente ministro Nunes Marques, pedindo vênia ao ministro Alexandre de Moraes, e também acho importante talvez fixarmos uma modulação que aí será discutida no momento oportuno. O paradigma de controle aqui deve ser a unidade da magistratura e os critérios objetivos que, como já mencionou o ministro relator e os colegas que me antecederam, valoriza a própria carreira da magistratura. E eu já houvera na ADI 6609 acompanhado a divergência que naquele julgamento de 2023, a divergência foi inaugurada pelo ministro Gilmar Mendes. Portanto, eu estou mantendo esta posição, a declaração de voto que vou juntar vai nesse sentido, que a seu turno vai ao encontro da conclusão apresentada pelo eminente ministro relator. Assim, o plenário, por maioria, decidiu que é válida a norma estadual que estabelece a primazia da remoção de juízes sobre as promoções por merecimento e antiguidade. Apenas para deixar claro, porque nós estamos, além do caráter objetivo, estamos universalizando, estamos dando efeitos transcendentes. No segundo item da pauta, os ministros, por maioria, reconheceram a competência das guardas municipais para fazer policiamento preventivo
validando a prerrogativa dos municípios de legislar sobre o tema. A tese final ficaria assim: é constitucional no âmbito dos municípios o exercício de ações de segurança urbana pelas guardas municipais, inclusive policiamento ostensivo comunitário, respeitadas as atribuições dos demais órgãos de segurança pública previstos no artigo 144 da Constituição Federal, e excluída qualquer atividade de polícia judiciária, sendo submetidas ao controle externo da atividade policial pelo Ministério Público, nos termos do artigo 129, inciso 7 da Constituição Federal. A Suprema Corte determinou que estados e municípios regularizem em até 30 dias as contas específicas para o recebimento de emendas parlamentares destinadas à saúde. Repórter Pablo Lemos. A decisão é do ministro Flávio Dino, que é o relator de todas as ações sobre emendas parlamentares no Supremo Tribunal Federal. Ele afirmou que é necessário aumentar a transparência e a rastreabilidade do uso dos recursos do Orçamento Nacional. Ele destacou na decisão desta quinta-feira que não existe um amplo e imotivado bloqueio de emendas parlamentares na área da saúde ou qualquer outra, mas sim a imposição de obrigações de fazer, ou seja, de medidas para garantir o cumprimento das decisões do STF. O ministro também determinou que o Ministério da Saúde informe em 15 dias as medidas adotadas para assegurar que a destinação dos recursos atenda aos critérios técnicos do SUS. Além disso, a Secretaria de Relações Institucionais, o Ministério da Fazenda e o Ministério do Turismo devem verificar se a transparência e a rastreabilidade estão sendo cumpridas nas chamadas emendas PIX. A decisão também inclui o bloqueio de recursos em contas que ainda não foram regularizadas. Segundo informações do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal, já foram bloqueados mais de 3,5 bilhões em contas que não atendem às novas exigências. Dados do Tribunal de Contas da União mostram que apenas 19% dos valores transferidos por meio de emendas parlamentares possuem rastreamento completo. Com a nova exigência, a previsão é que esse percentual suba para 87%. O Supremo, por unanimidade, declarou inconstitucional a lei de Roraima que concedia isenção de PVA para automóveis elétricos, híbridos plug-in e a hidrogênio. A ação foi proposta pelo governo de Roraima, que argumentou que a lei não previu medidas para compensar a perda de receita, nem está contemplada na proposta na Lei de Diretrizes Orçamentárias do Estado. Em outubro do ano passado, o relator, ministro Alexandre de Moraes, havia deferido liminar para suspender a eficácia da norma. No julgamento do mérito, ele reiterou que não houve estimativa de impacto orçamentário e financeiro da medida e que a proposta se limitou a somar os impostos que deixariam de ser arrecadados em 5 anos, sem considerar a atualização do tributo, a inflação e o aumento na compra desses veículos durante o período. O presidente do Supremo, o ministro Luiz Roberto Barroso, recebeu um dossiê sobre abusos e negligências de plataformas digitais. Repórter Viviane Novaes acompanhou. O dossiê foi entregue ao presidente do STF por integrantes da Havas, um movimento global que defende causas como mudanças climáticas, direitos humanos e digitais. O documento apresenta abusos e negligências praticadas por plataformas digitais, como estímulo a comportamentos nocivos e violentos em crianças e adolescentes, falta de ação contra criminosos, lucro com desinformação, algoritmos que conduzem pessoas para o extremismo. A coordenadora de campanhas da Havas, Bia Causa, disse que o movimento está oferecendo suporte técnico para os tomadores de decisões, entre eles o Supremo Tribunal Federal. O Supremo está agora julgando o tema 987. O tema 987 é sobre o artigo 19 do Marco Civil, que versa sobre a responsabilização das plataformas sobre conteúdo de terceiros. O julgamento ainda está aberto, tivemos 3 votos, teve um pedido de vista e ainda não se encerrou. O objetivo é trazer suporte técnico para o Supremo, mas também para outros tomadores de decisão e trazer esse tema para o debate público, porque o que está acontecendo no mundo agora, a gente está vendo o que está acontecendo nos Estados Unidos, é um tema que merece uma discussão, a gente não pode deixar as plataformas sem regulação. Veja no próximo bloco, o STF nega pedido da defesa de Jair Bolsonaro para ampliar prazo para a manifestação contra a denúncia feita pela Procuradoria-Geral da República. E o TJ de Minas Gerais abre exposição com obras de Inimar de Paula, um dos mais renomados artistas plásticos brasileiros. Já, já.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, acaba de negar um pedido da defesa de Jair Bolsonaro e manteve o prazo de 15 dias para a manifestação sobre a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República contra o ex-presidente. Ao vivo, o repórter Pablo Lemos tem mais informações. Oi, Pablo. Boa noite. Oi, William. Boa noite a você, boa noite a todos que nos assistem. Olha, ao negar o pedido da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, o ministro Alexandre de Moraes fez algumas ponderações. Ele disse que já retirou o sigilo da investigação e que numa simples consulta ao andamento processual do caso, dá para verificar que a defesa sempre teve acesso total aos autos, inclusive retirando cópias e consciência dos despachos proferidos antes mesmo do levantamento do sigilo da investigação. A defesa do ex-presidente Bolsonaro pediu um prazo de 83 dias para contestar a denúncia da Procuradoria-Geral da República de tentativa de golpe de Estado. Mas, segundo o ministro Alexandre de Moraes, não há sequer qualquer previsão legal para estender o prazo de 15 dias para 80 dias. Então, recapitulando, o ministro Alexandre de Moraes negou o pedido da defesa para estender esse prazo para responder à denúncia da PGR e manteve o prazo de 15 dias. William, volto com você. Perfeito. Obrigado pelas informações, Pablo. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região garantiu a remoção de uma servidora pública por motivo de saúde, independentemente de interesse da administração. Repórter William Nascimento com as informações. A professora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, o IFBA, garantiu na Justiça o direito de ser transferida para Salvador por motivos de saúde, independentemente do interesse da administração. A decisão foi da 9ª turma do TRF1, que manteve a sentença favorável da primeira vara da seção judiciária da Bahia. A servidora, que era lotada no campus de Jequié, na Bahia, havia tido seu pedido de remoção negado pela instituição, mas recorreu alegando sofrer de depressão, ansiedade, fibromialgia e síndrome dolorosa miofacial, necessitando de tratamento especializado, disponível apenas em Salvador, onde também reside sua mãe. A relatora desembargadora Rosimeire Gonçalves de Carvalho destacou que laudos periciais confirmaram a necessidade de remoção. A magistrada considerou a falta de suporte médico adequado em Jequié e a importância do apoio familiar à professora. O colegiado decidiu de forma unânime que a remoção era um direito garantido pela Lei 8.112 de 90. A Justiça de Minas Gerais lançou uma exposição com os trabalhos de Inimá de Paula, dos mais renomados artistas plásticos brasileiros. A mostra é aberta ao público e de graça. Veja na reportagem de Kátia Matos. Inimá de Paula está na Galeria de Artes do TJMG. 24 obras do artista mineiro formam a exposição Entre a Tradição e a Modernidade Brasileira. Ele passou por várias fases dentro do modernismo brasileiro. Ele bebeu de várias fontes, como o pós-impressionismo, o expressionismo, o fauvismo, que era o movimento que ele foi mais reconhecido, né? Que era essa explosão de cores, e isso a gente consegue ver nos quadros do Inimá. Metade das obras pertence à Fundação Inimá de Paula e a outra parte foi cedida por colecionadores. É uma forma muito bacana desses proprietários darem a oportunidade que mais pessoas as vejam. Então a gente consegue fazer parcerias para trazer o acervo particular para dentro do museu e para essas exposições itinerantes. Mineiro de Itanhomi, na região do Vale do Rio Doce, Inimá de Paula nasceu em 1918 e ficou conhecido como um dos maiores paisagistas do país. Ele teve grande contribuição para a formação da arte moderna no Brasil. O artista faleceu em 1999. Inimá foi para o Rio de Janeiro, dali ele foi lá para o Ceará, pertenceu ao grupo de artistas lá do Ceará, naquela época, Mário Barata, aqueles artistas todos lá que fizeram o nome na arte brasileira. Depois Inimá voltou para o Rio de Janeiro. De lá ele foi para Paris, frequentou o ateliê de André Lotti, que estava despontando na arte fauvista, André Lotti, daquela linha do Henri Matisse. Depois Inimá voltou para o Rio de Janeiro, teve o ateliê lá junto com Iberê Camargo,
e depois definitivamente veio para Minas Gerais, para Belo Horizonte. Aqui, ó, você vem aqui, entra nessa rua aqui, ó, sobe e você vai de Santa Teresa, Rio de Janeiro. Esta obra, intitulada Mar Azul, é um óleo sobre tela de 1950. E este quadro, pintado sobre madeira e tecido, mostra um outro estilo de Inimá, o abstrato. E aqui, o artista sai da paisagem para uma crítica social. Esta é a obra Conflito de Terra, de 1966. A gente verificando aqui as datas dos respectivos quadros, a gente percebe claramente a evolução da pintura do Inimá. E veio vindo a evolução e a mistura de cores, a exaltação de cores e veio depois a explosão do Inimá. O sobrinho do artista e conselheiro fiscal do Museu Inimá de Paula conviveu com o tio até a morte dele. Isso para mim representa muito, para a família toda. Por quê? Porque ele continua vivo. A forma dele ter falecido, ele nunca vai morrer, porque ele está sempre aí. A gente vai e ele vai ficar. A exposição marca o início da programação do TJMG Cultural, um programa destinado à realização de eventos artísticos e culturais voltados para os públicos interno e externo. Nós temos já realizado inúmeras exposições, trazendo a arte e a cultura para o nosso tribunal, e essa é a mais emblemática ainda, de um artista mineiro, um artista que retratou Minas Gerais, outros estados da federação, um artista que representa muito a nossa arte e a nossa cultura, e tê-lo aqui no tribunal para nós é uma grande honra. A Galeria de Arte do TJMG fica na Avenida Afonso Pena, 4001. A exposição vai até o dia 1º de abril, de segunda a sexta-feira, de 9 da manhã às 6 da tarde. A entrada é de graça. E a gente continua em Minas Gerais, mais especificamente em Guaxupé, cidade que recebeu uma visita institucional da equipe do Tribunal Regional Federal da 6ª Região. A repórter Vera Carpes nos leva a uma viagem no tempo através do apito da locomotiva da Estrada de Ferro Mogiana e conta como ela teve um importante papel no desenvolvimento da região. Vamos conferir. O apito da locomotiva ao cair da tarde transporta o visitante da Estrada de Ferro Mogiana de volta a 1885, época em que todo o café da região era transportado por trem até São Paulo. Guaxupé, no sudoeste de Minas Gerais, destaca-se não apenas por sua cultura e tradições, mas também pela forte produção cafeeira. O desenvolvimento da cidade está diretamente ligado ao auge do cultivo de café, impulsionado pela chegada das ferrovias. A partir dali se tem um aumento exponencial das ferrovias. Uma delas, criada em 1872, é a Companhia Mogiana de Estradas de Ferro, que vai inaugurar o seu primeiro trecho em 1875. A inauguração da Estrada de Ferro Mogiana foi uma força motriz para o desenvolvimento não só de Guaxupé, mas de toda a região do sul de Minas Gerais e nordeste paulista. Apenas 14 anos depois, essa ferrovia já tinha chegado a Ribeirão Preto, virado para Franca, cortado até Rifaina, cortado o Rio Grande e já havia chegado a Uberaba, no Triângulo Mineiro. A chegada da ferrovia transformou Guaxupé, viabilizando a expansão do café ao conectar a cidade aos grandes centros e reduzir custos de transporte, impulsionando a produção. A preservação histórica das locomotivas reforça o papel da ferrovia mogiana no desenvolvimento do polo cafeeiro, um marco que transformou a economia e a vida em Guaxupé e região. Na estação de ferro de Mogiana, que fazia o transporte do café de Guaxupé para São Paulo, foi construída a réplica de uma das locomotivas. E aqui será construído um museu. O que construiu a nossa cidade, que é o café, né, nessa parceria com a Cochupé, com a exportadora, a gente vai poder tornar palpável, né, essa riqueza da nossa cultura e mantê-la viva no vagão, na locomotiva
com o Museu do Café. E a preservação, além de resgatar toda essa memória histórica, ela resgata essa memória afetiva. Foi crucial para o desenvolvimento dessa região, não só para Guaxupé, mas foi um crescimento extraordinário proporcionado pelas ferrovias na época, pelas ferrovias em geral e pela Companhia Mogiana de Estradas de Ferro em particular. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Boa noite, até amanhã.